Bom dia. Hoje nós iremos. A semana passada nós falamos sobre finanças, né? Nós iremos continuar falando de finanças, mas de um modo diferente, voltando ao passado, tá? Então nós iremos ler a história dos homens do mares, né? Tá dentro da Bíblia, tá? Mas isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz para trazer conteúdos novos para vocês conhecerem melhor, tá bom? Como surgiu a navegação de alto mar? Vocês sabem? Os historiadores concordam hoje que os fenícios não foram somente os melhores navegantes dos primórdios da antiguidade, mas também os mais destacados. Por que eles eram mais destacados? Vocês sabem? Porque eles se dedicavam muito àquele dom que Deus deu para eles, né, de fazer navios, né? Mas também os mais destacados técnicos daqueles tempos. Mas é provável que eles não tenham alcançado essa fama apenas pelo simples motivo de que eram mais talentosos, no sentido prático, de que muitos dos que foram, né? Muitos dos povos vizinhos. Na verdade, eles chegaram a ser o que eles chegaram a ser o que foram devido à situação em que se encontravam, né? A vontade de subir na vida, de progredir, que transformou eles nos melhores. Tanto essa situação muito especial como a constante ameaça à sua existência obrigaram-os a fazer uso mais intenso de suas reservas intelectuais do que era comum entre os demais povos. Então, quando a gente fala que Deus dá um dom para uma pessoa, a pessoa tem que fazer o melhor, se destacar como eles se destacaram, né? Reservas intelectuais do que era comum entre os demais povos, o qual já, em virtude do seu grande número e da segurança que lhes oferecia a posse da terra, podia se dar ao luxo de serem mais negligentes. Além disso, eles tinham tido excelentes mestres, que eram os egípcios, versados em matemática e na construção de pirâmides. Não bastasse isso, estava colhendo os lucros do acervo de experiência acumulada em Creta. No mais, vivia aperfeiçoando suas aptidões e conhecimento na faina diária que deles exigia o mar. Estava sempre procurando o quê? Inovar. Uma das mais preciosas dádivas com que eles havia alcançado, né, era o barco dotado de guilha. Essa invenção corresponde de uma certa forma à da roda para o veículo terrestre. Eles eram muito inteligentes, né? O barco de guilha teve sua origem na embarcação feita de um tronco de árvore, ao qual foi recebendo um número cada vez maior de tábuas, para tornar mais altas suas paredes, até que um dia surgiu um novo tipo de veículo aquático. Não obstante o seu aparecimento, não faz parte de um processo eventual, resultado de demandas diárias que enfrentavam os habitantes da região litorânea. Vocês acham que era fácil aquela vida? Não era, né? Era uma vida muito difícil para todos, né? Mas o que eles conseguiam com isso? Eles conseguiam, gente, vender tudo aquilo que eles produziam. Por isso que eles saíram para o mar, para alcançar terras distantes, né? Os moradores da costa dinamarquesa, por exemplo, que também já sabiam navegar em alto mar, contestaram-se durante vários séculos com suas jangadas. Também os polinésios, que partindo da costa asiática, povoaram ilhas do Oceano Pacífico,
utilizando ainda no século XVII suas embarcações feitas de um único tronco, tornadas estáveis por um braço ou segundo tronco que garantia o equilíbrio da canoa. Descobrir e tirar proveito das vantagens que oferece uma embarcação dotada de guilha foi uma realização extraordinária naquela época, né? Então os cananeus, gente, logo reconheceram que com um barco desse tipo era mais fácil manter o curso do que uma embarcação de fundo achatado. Perceberam também, né, que não mais precisaria temer os bancos de areia, pois o barco dificilmente ficaria atolado num banco de areia, né? Esses conhecimentos, experiências técnicas fizeram surgir 3 tipos de navios na cidade da costa, né? Um deles era a galera para fins militares, uma embarcação alongada e estreita, com 2 fileiras de banco para remador, né? E aí eles fizeram outra para eles levarem aquilo que eles queriam vender, e outro para transportar as pessoas. Não havia necessidade de que fossem velozes, mas precisaria ter um grande porão para a carga, ser bastante estável e navegar com o mínimo de água, né, sobre a guilha. Eles foram os percussores, né, gente? Eles não tinham medo de enfrentar um mar revolto. Eles saíam não era apenas para passear, mas para conseguir o quê? Riqueza, vender suas coisas. Mas eles, os mercadores que se comportavam desse jeito, né? Eles paravam em tudo quanto é lado para vender as suas mercadorias. E eles ficaram muito conhecidos. Essa não é apenas uma entre muitas outras histórias que nós estamos falando sobre os fenícios, né? Mas eles fizeram de tudo para tornar o comércio melhor para eles e conseguir riqueza. Eles eram homens rudes que exercia com talento aquilo que ele sabia fazer. Mas o fundamento das riquezas acumuladas pelos habitantes do Líbano não se deve de forma alguma a esse gênero de negócios. Aos poucos, à medida que ia se desenvolvendo novos ramos de negócio, os mercadores de Tiro e Sidom também perceberam que os lucros vistos a longo prazo são bem maiores quando a gente dispensa os necessários cuidados, né? Quando a gente coloca mais cuidado naquilo que a gente faz. Com os novos mercadores, tratando os fregueses como parceiro e não apenas como objeto a ser explorado, né? Eles tratavam bem os seus parceiros. Um outro relato de Heródoto mostra que, com muita nitidez, que os princípios da lealdade nos negócios se impuseram de tal maneira entre eles, tornando-os obstinados, até mesmo em ocasiões que isso não era tão necessário, né? Eles faziam seus negócios, eles tinham uma regra. Assim, o negócio obedecia às regras com as quais ainda hoje estamos familiarizados. Se uma das partes tirava maior vantagem na transação, os motivos não eram diferentes do que conhecemos hoje no nossos dias, né? Sobre os cálculos, quem ganha mais, quem ganha menos, eles também começaram a ver isso, né? E até Ezequiel escreveu uma reportagem sobre as questões econômicas daquela época, que está sendo guardada até hoje no museu para que todo mundo veja, né? Foi o primeiro tratado em negócios. Então, para você ver que quando você vai abrir um negócio, não é só abrir por abrir, né? Mas você tem que ter o quê? O objetivo, saber o que você vai vender, né? E para quem você vai vender, e quanto você quer ganhar com aquilo, porque tudo tem... É difícil, não é fácil, né?
Então a gente tem que dar valor naquilo que a gente sabe fazer e procurar melhorar. E eles ficaram, gente, muito ricos com essas vendas deles. Aí nós vamos ver aqui o que Ezequiel escreveu para ele. Nós vamos ler um pedacinho hoje, depois nós vamos continuar. Ao deslocar seu comércio, que se resumia às trocas com o Egito para um nível internacional. Por que era internacional? Porque eles saíram do local que eles habitavam e iam para outros países longínquos, né? Os fenícios tiveram de enfrentar uma série de contingências e elas não só mudaram radicalmente a forma de comportamento dos mercadores navegantes, como também o próprio estilo de vida que se desenvolvia na costa libanesa. A primeira coisa que os fenícios tiveram de reconhecer foi o fato de que se podia transportar madeira de Biblos, que era uma cidade muito antiga, para o Nilo de forma razoavelmente rendável. Aquele tempo já fazia comércio de madeira, hein, gente? Mas que, por outro lado, jamais esse produto poderia ser transportado a distâncias maiores, se não fosse por navios, né? E muitos afastados do litoral, até mesmo Chipre, que ficava relativamente próxima, quase não podia ser alcançada, com os barcos pesados e inadequados para o alto mar, que então eles usavam para o transporte de toras de cedro. Quanto mais ainda lugares como a Anatolia e Grécia ou a Itália. Com o melhor boa vontade, os barcos dos fenícios, como as galeras dos primórdios da Idade Média, carregavam de 10 a 20 toneladas de carga, ou via de regra até menos do que isso. Era óbvio, portanto, que não fazia o mínimo sentido transportar tão diminuto quantidade de toras numa árdua viagem que se estendesse, por exemplo, em Tiro e Argos. Não era fácil a vida deles, gente. Ó, a gente vê aqui na Bíblia, né? Ezequiel 27, 9, 25. Então, o Ezequiel também estava prestando atenção no que eles faziam e ajudou eles também, né? O que o Ezequiel escreveu sobre questões econômicas pode perfeitamente configurar na seção econômica de um jornal dos nossos dias, gente. Tão importante que era. Então, nós vamos ler isso aqui no próximo. Mas aí, vocês acham que tudo isso que eu estou falando existe na Bíblia? Ou é só aqui história? Não, gente. Existe na Bíblia. Nós vamos ler um pedacinho. Nós vamos ver que eles conseguiram muita coisa com que eles vendiam, né? Com que eles venderam para toda a cidade. E o que aconteceu com eles quando eles fizeram isso? Eles cresceram muito, eles ficaram muito orgulhoso. E Deus não se agradou disso. Que eles vendiam de tudo, viu, gente? Depois nós vamos ver tudo que eles vendiam. Aqui na Ezequiel fala, em 27 ele fala: a palavra do Senhor veio a mim nesses termos: quanto a ti, filho do homem, entoa um canto fúnebre sobre Tiro. Dirás a Tiro, situada à entrada do mar, entre postos internacionais para muitas ilhas, né? Que eles fazia viagens marítimas internacionais vendendo mercadorias. Aqui, assim diz o Senhor Deus: Tiro, tu disseste, sou um navio de perfeita beleza. A soberba cresceu, hein, gente? O coração do mar é tua fronteira. Tu, construtores, aperfeiçoaram a tua beleza. Com cipestre de Sanir, construíram inteiramente tua guilha. Os navios, né? E escolheram cedro do Líbano para fazer sobre ti o mastro. Eles usavam cedro para fazer, né? De carvalhos de bazar fizeram teus remos. Tua ponte era de marfim, incrustada em cedro de ilhas de cetim. Tuas velas
era de linho colorido do Egito, para te servir de estandarte. Tua cabine era de púrpura violeta das ilhas de Elisa. Quem usava isso aí, púrpura, era só quem tinha dinheiro, tá, gente? Pobre não tinha essa condição não, viu? Habitantes de Sidônia e de Ariade, eram teus remadores. Teus homens experientes, ó Tiro, estavam contigo, como teus marinheiros. Os anciões e sábios de Gebal estavam contigo, como reparadores da tua fenda. Todos trabalhavam para eles, né? Todos os navios e maruchos do mar estavam contigo, para comercializar tuas mercadorias. Gente da Pérsia, da Líbia e Líbia servia como soldados em tua armada, que eles tinham que ter soldados, senão também eles eram roubados, né? Perduravam em ti escudos e capacetes e te davam prestígio. Habitantes de Ariade e teu exército vigiavam as muralhas, e os de Gamade estavam em tuas torres, perdurando os escudos ao redor da muralha, dava um toque de beleza. Aqui nós vamos ver, Tarsis negociava contigo por causa da abundância de teus bens, prata, ferro, estanho, chumbo, em troca das tuas mercadorias. Aqui nós vamos ver que Deus deu tudo para eles. Eles não tinham medo de navegar, de pegar o mar revolto e sair vendendo tudo que eles tinham. Mas eles conseguiram muito dinheiro. E aí eles construíram uma cidade linda, né? Maravilhosa. E o que aconteceu com eles? A soberba cresceu demais. Eles se achavam invencível, quase um semideus. E isso não alegrou a Deus. Pois nós vamos continuar vendo, tá? Então Deus pode fazer você crescer. Deus quer que você cresça. Mas Deus não quer a soberba, gente. Por isso que muita gente cai, por causa da soberba. Isso não alegra a Deus, tá? Então a gente tem que pôr na mão de Deus. Não é porque você conseguiu coisas melhores que você tem que fazer o quê? Humilhar os seus parentes, os seus colegas, para mostrar que você é superior. Não precisa disso, nada disso, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, que venha abençoar essa semana, Senhor amado, que o Senhor passa na frente, Senhor, que o Senhor derruba todo o mal da vida desses que estão comigo orando, Senhor, que o Senhor entra, meu Pai, dentro dos presídios, Senhor, o Senhor vai soltando todos aqueles que estão presos e são inocentes, Senhor amado, estão pagando por crimes que eles não cometeram, Senhor, enquanto os verdadeiros estão soltos e dando risada, Senhor, que o Senhor derruba por terra, Senhor amado, todas as grades, todos os ferrolhos, coloca o teu exército de anjos marchando nesse país, Senhor, e vai derrubando o império da mentira, Senhor, porque o império da mentira se instalou nesse país, Senhor, que o Senhor derruba no nome de Jesus, que o Senhor faça justiça, Senhor, porque nós confiamos na justiça de Deus, que o Senhor vai derrubando todas as muralhas do impossível, Senhor, que aqueles que planejam mal, Senhor, dia e noite, Senhor amado, que eles mesmo caia na própria armadilha que eles armaram, Senhor. No poder de Deus, abençoe aqueles que estão doentes, enfermos, desempregados, aqueles que estão desanimados, Senhor. Que o Senhor vai dando força para eles, Senhor amado, como o Senhor deu para esse povo, Senhor, que não temia o mar revolto, mas saiu em busca do seu sonho, Senhor. Que o Senhor vai fazendo a mesma coisa com muitos que hoje estão desolados, Senhor. Que o Senhor passa na frente, Senhor. Vai abençoando aqueles que têm contas a pagar e não tem como pagar, Senhor. Que o Senhor dá um escape para essas pessoas, Senhor. Que o Senhor vai abençoando aqueles que faz hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, aqueles que têm leucemia, síndrome de pânico. O Senhor vai abençoando a todos no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? E vamos seguir em frente e desanimar jamais. Deus é maior, tá bom?